Olá pessoal, boa noite Brasil! Vamos começar mais uma live e o tema de hoje, eita, o que não te contam sobre a constelação? Vem com a gente que eu prometo que vai ser demais! Oi Alessandro, seja bem-vindo, Cristina, muito bom tê-lo aqui conosco, Valquíria, ai que maravilha! O Padre Miguel já está na área, então já vamos começar. Hoje, o tema de hoje é muito bacana, pessoal, então mande para quem tem interesse em saber mais sobre o que é constelação, o que não é, e aquilo que não te contam sobre a constelação, mas que é muito importante também. Então vamos lá. A gente começa nesse clima aqui. Eu sempre começo as lives com muita intensidade, muita vontade, porque eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês, é sempre muito bacana. Deixa eu convidar o Miguel. Convite enviado, Miguel. Opa! Deixa eu só trocar a música aqui também. E como você está? Ótima noite, meu amigo. Tudo bem? Em ter aqui comigo você, que é uma presença ilustre, que leva esse movimento adiante. Eu fico muito honrado, sabe? De coração. Estou aqui na minha mesa bagunçada que vocês viram aí. Que isso. Eu só estou trazendo agora uma música mais tranquila, porque eu comecei a intensidade, né? Você viu aí? Todo movimento, toda vez que eu faço algum movimento de live, alguma coisa assim, eu gosto de trazer essa energia, porque eu sempre tenho esse frio na barriga de como vai ser, o que vai acontecer, porque eu me entrego, né? Então, eu deixo tudo fluir de forma natural, e ainda mais quando a gente traz alguém que também fala sobre isso, que está nesse movimento, é sempre algo grandioso. E antes de começar, né, Miguel, eu gostaria de te apresentar para o pessoal. O Miguel, ele também é padre, ele é constelador familiar, psicanalista. Então, hoje eu acho que é uma das pessoas mais brilhantes que tem para a gente especificar. Será que a constelação é sobre religião? Será que é sobre astrologia? São dúvidas comuns que as pessoas têm. Eu mesmo já passei por isso. Quando eu vi a primeira vez aquele negócio acontecendo em grupo, né? Eu vi pelo YouTube ainda. Então, eu falei, cara, que é isso? Não tinha uma explicação. Eu falei, não, isso é espiritismo, eu tenho certeza. Alguém encarna alguma coisa ali, o médium, as coisas acontecem. Mas quando a gente vai abrindo a mente e nos possibilitando entender o que é, a gente vê que é um movimento que vai muito além de qualquer explicação conceitual que a gente tenha. E eu acho que isso é o mais prazeroso de todo esse movimento na constelação. Isso aí. Eu estou à vontade aqui, à sua disposição, o que você quiser perguntar para a gente falar aí com esse público legal que está chegando, né? Seu público, meu público aqui do canal do Padre. Para mim é sempre uma grande alegria poder partilhar um pouquinho daquilo que a gente tem feito também, né? A gente está incluso nesse movimento legal aí das constelações familiares. Miguel, eu acho que seria interessante, eu sei que na última vez você falou, mas o primeiro contato que você teve com a constelação, como foi para você? Eu lembro que você contou um pouco sobre a sua história, que realmente foi desafiador entrar nesse lugar, ainda mais trazer as constelações para o movimento dentro não da igreja especificamente ali dentro, mas levar esse movimento para você como pessoa. Então, assim, você se coloca como um alvo, querendo ou não, né? De opiniões. Então, assim, como foi para você e da onde veio a sua força em se manter nesse lugar? Eu conheci as constelações familiares tem 17 anos. E isso tudo foi sendo construído, né? De lá para cá, eu já era estudante, já estava no seminário, já estava estudando filosofia, e um padre amigo meu me convidou para um trabalho que aconteceria na paróquia dele, que era um workshop em constelações familiares. Isso há 17 anos atrás. Já havia um padre também em contato com este saber, com esta abordagem. E eu fui. Lá foram 3 dias, uma sexta-feira à noite, começou com uma palestra, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro, em constelações familiares. E eu já fui jogado no grupo para representar, fazer as representações de papéis dentro das constelações. Então não tive muito tempo para pesquisar, até porque ele não anunciou com este nome.
Ele só falou que viria um psicólogo de Belo Horizonte, lá no estado do Espírito Santo, onde eu estava naquele momento, para trazer, né, uma abordagem terapêutica que ajudaria as pessoas que quisessem estar ali para conhecer essa nova abordagem que ele já estava estudando. Então, assim, hoje a gente sabe desse boom que as constelações sistêmicas deram, porém eu conheci num momento em que era muito inibido, eram grupos bem reservados e tímidos ainda. E eu, nessas representações, aí a partir da vivência, que eu me vi na necessidade de buscar mais conhecimento e fazer os links com a filosofia, que eu já estudava. Depois eu fui estudar teologia, fui ordenado padre e fui estudar psicanálise. Aí estudei 3 anos em psicanálise e comecei a clinicar. Mesmo sendo padre, atuando nas paróquias, eu mantive uma sala. E dentro da clínica de atendimento, eu vi a necessidade de ter ferramentas nas minhas mãos para poder ajudar, porque a demanda ela vai modificando. Os clientes vão chegando com demandas que vão desafiando o profissional. E aí você se vê na necessidade de estudar, estudar, estudar e se atualizar. E eu me recordei das constelações que estavam guardadas, né, em algum lugar em mim. E aí eu fui procurar conhecimento. Comecei a estudar, ter contato, participar de grupos. Agora sim, muito mais do que estudar, eu acho que é vivenciar o que são as constelações. Isso me trouxe um grande aprendizado. Eu participava de 2 constelações semanais durante vários anos, em grupo. Então, assistindo, representando papéis ali das histórias, e isto me trouxe a segurança de estar onde eu estou hoje. E mesmo assim, eu demorei por muito tempo para constelar em grupo. Eu comecei no ano passado, eu constelava com os bonecos, mas em grupo eu tinha uma insegurança. E aí eu fui fazer outros cursos para ter essa segurança para constelar em grupo, que é diferente, né? E a gente sabe que as constelações elas surgiram em dinâmicas de grupo, né? A modalidade de bonecos, objetos, ela veio posteriormente, né? Bert Hellinger nem gostava, né? De constelações e com bonecos, né? E a visão dele era grupo. Eu gosto com bonecos, acho que é muito didático, te traz uma possibilidade muito grande, né, de fazer análise ali. E tem essa questão da privacidade, né, do cliente não se expor também no grupo. Eu vou ter um grupo domingo agora, dia 24. Meu último grupo foi dia 3 de abril. Tivemos 70 pessoas no grupo, rapaz. Caramba, 70 pessoas. Quantos constelados? 2. Eu só constelo 2 no grupo, se insistirem 3. Mais 2 para ficar leve. Eu já fiz a experiência de constelar até 5. Mas é muito cansativo, o grupo cansa, não foi uma boa experiência para mim. Então eu acho que é igual atendimentos em psicanálise. Eu já atendi até 10 pessoas num dia. Hoje, no máximo, 5. Você vai fazendo as experiências e vai percebendo que é mais confortável, né? Tudo bem, se o cara lá constela 10 pessoas no final de semana, é ele. Mas eu não tenho essa sede mais, eu deixo acontecer. Se tem gente, eu constelo, se não tem, eu não constelo. Se alguém pedir, eu faço, se não pedir, sabe? Eu estou bem assim, eu estou num momento bem eu. Mas a experiência do grupo muito grande, não que eu não goste de grupo, mas eu gosto do grupo menor. Porque o grupo menor, as pessoas têm possibilidades maiores de entrarem para representar também e de sentirem. Porque eu só fui ter a dimensão do que realmente era aquilo quando eu entrava para representar alguém. Que aí você sente na pele, você entra na história, né? Tudo bem, quem assiste, quem olha, tira sabedoria para si, acontecem mudanças, identificações com as próprias histórias, entendo tudo isso. Mas eu percebo que muitos vão, participam, ficam sentados e depois não voltam, porque já disseram assim, já vi o que é, tá tudo certo, não gostei, eu gostei, mas um dia eu volto. E não voltam mais. Eu não.
eu já entrei no grupo, o grupo era pequeno, o primeiro grupo que eu participei, então eu fui muito utilizado para cenas. E aquilo fixou-se em mim, isso que foi legal. A minha participação ali ativa no grupo. E eu percebi que despertou-me curiosidade de saber o que é aquilo mais a fundo, né? Você quer entrar. Quanto mais você atende aí os seus clientes. Quanto mais você atende, mais você aprende. Quanto mais você participa, mais você aprende. Então, assim, eu sempre digo para as pessoas, participem. Ou, se você nunca constelou, agende uma constelação com um terapeuta, com um profissional. Porque é a partir da sua experiência que você vai Sentiu o ter que os é. critérios de julgar o que é, se foi bom, se foi saudável, qual foi a sua experiência, né? E a constelação é algo muito finito. Mas a minha primeira experiência foi aí, há 17 anos atrás. Aí fui estudar. Antes de constelar, eu tinha duas terapeutas que atendiam na minha sala, porque eu ficava só captando os clientes e eu tinha muitos clientes de terapia convencional, psicanálise. E os clientes começaram a me pedir para que eu aplicasse a constelação neles com os bonecos. E eu resistia. Eu falei, não, eu já tenho as minhas duas colegas aqui terapeutas, vai com elas lá que eu confio nelas. E alguns não iam. Não, a gente confia em você, a gente gosta do seu trabalho. Eu falei, tá bom. Então vocês vão ter que esperar, que eu não faço constelação. E aí fui fazer mais cursos até me destravar e tomar coragem de fazer. Eu comecei a fazer testes com os bonecos. E os testes foram dando certo, as pessoas retornavam dizendo que a partir daquilo começaram a ter melhoras naquilo que buscavam no tratamento convencional. Falei, é aqui que eu vou atacar. E foi. Aí minha agenda lotou, e aí eu comecei a atender muita gente do Brasil inteiro, porque aí começou o online. E no ano passado, na pandemia, aliás, o ano retrasado, acho que foi, a secretária de educação da cidade que eu estou padre me convidou para palestrar para os professores. E na palestra, eu precisava fazer uma dinâmica. Aí eu falei, vou fazer uma constelação. Primeira constelação que eu fiz publicamente, fora dos exercícios de cursos. E aí eu posicionei a pandemia, a escola, o professor, o aluno, a vacina. E aí os professores ficaram encantados com aquilo. Ali eu tive um insight, grupo de constelação aqui na cidade. E comecei. Foi ali que então veio a coragem, né? De ir para o novo, de ir para o desconhecido. Foi acontecendo. O primeiro grupo, 90 pessoas. Nossa! Falei, o que eu vou fazer agora? Pode falar. Só me ajuda a entender assim, como que é para as pessoas diferenciar o seu lugar quando você está como padre e quando você está como constelador? Porque você tem uma autoridade de respeito em ambos lugares. Só que como que as pessoas diferenciam? Como que elas olham para você nos dois lugares? É diferente? Muda? Elas conseguem separar? Vou te falar a partir da minha experiência. Enquanto eu não me posicionei, enquanto eu tinha insegurança, as pessoas me olhavam divididos. No momento em que eu falei, é aqui e será assim, desse jeito, as pessoas elas se posicionaram entendendo quem eu sou. Porque eu fiquei em crise durante um tempo. Eu sou terapeuta, eu sou padre, eu canto também e componho. Eu vou ser cantor, eu tive projetos na área musical e eu não sabia para que lado eu atirar. E eu fiz uma constelação em grupo com uma terapeuta de Sorocaba para tentar entender quem é esse Miguel. E ela posicionou pessoas, o Miguel padre, o Miguel terapeuta e o Miguel cantor. E ali eu pude ver as minhas faces, né? E eu pude ver que eu sou multifacetado, não tem como eu eliminar uma questão dessa. Eu sou isto. E aí ela falou, assuma isto, e o padre ficava no centro dos trabalhos da música e dos trabalhos terapêuticos. Aí ela falou, o padre sustenta quem é você, e as outras partes elas funcionam tranquilamente, em sintonia com o padre Miguel. E aí eu assumi isso a partir dali. Não rapidamente, como eu estou falando aqui.
Isso foi se dando durante meses e anos até falar aqui claramente com você quem eu sou. Até chegar para o meu bispo meses atrás e falar quem eu sou e que trabalho eu faço e convidá-lo para um grupo de constelação. Você está entendendo? As pessoas elas querem resultados muito rápidos e a coisa ela é construída. Primeiro você coloca um cabide, depois outro cabide, depois... Quando você vê o guarda-roupa tá cheio de cabides, entendeu? E aí você olha, você vê o que que você construiu. Eu vejo as pessoas, elas vêm para uma constelação, elas querem a resposta. Aí elas voltam, porque eu faço um retorno depois de 15 dias para ver como foi. Aí elas falam assim, ah, mas aquilo não mudou. Mas não tem que mudar, porque você tem que olhar. Daqui 3 É, anos, 10 anos, 20 anos, talvez modifica o campo. Acontecem mudanças, tá? Você sabe. Eu já vi intervenções rápidas acontecerem de constelações que a gente aplica. Porém, é, não é a nossa intenção ficar modificando os campos. E a gente tem que ter, assim, é uma coragem muito grande para trabalhar dessa forma, porque a gente fica preocupado, será que vão aprovar o meu trabalho? Será que estão desaprovando? Será que eu estou fazendo? Porque às vezes você desmascara o cliente, e aí o cliente não sabe lidar com aquilo. Só que hoje, assim, quando você vai amadurecendo, você não se preocupa muito com isso. Você tem que mostrar para o cliente a verdade. Falar, meu querido, você viveu a vida inteira dessa cor. Agora eu estou te apresentando essa outra face. é. E é difícil. Ele Esse, resiste, ele esse é um ponto. discorda, né? Ele vai ficar com raiva de você, às vezes nunca mais vai aparecer. Só que isso, quando o terapeuta está maduro, no adulto, o terapeuta não vai se preocupar com isso, porque essa coisa a gente chama de maternagem, né? Ser materno ou paternagem, pode até haver no atendimento terapêutico, mas tem momentos que você não pode agir como a mãezona ou o paizão da criança, porque senão você infantiliza e a pessoa não cresce. Então, assim, às vezes os sustos que eu levei na vida, os nãos que eu levei, as quedas. Quando a consteladora me mostrou, que eu já fiz umas 3 ou 4 constelações comigo, né? Quando as consteladores me mostraram algumas coisas, eu saí chateado. Eu saí tonto do elevador uma vez, entendeu? Porque eu fui lá para resolver um problema, para ter um resultado, para tomar uma decisão. E eu saí de lá mais confuso. Eu só fui ver que aquilo tinha sentido depois de 3 anos. 3 anos. E é Entendeu? normal. Eu já vi casos de 10 anos, assim. Não foram comigo, mas eu já vi. Agora, Miguel, uma coisa importante que você traz é que Mas, muitas ó, pessoas. só para resumir, você me perguntou sobre o padre e o Miguel e o terapeuta. As pessoas, por exemplo, na igreja tem a minha função padre, que é celebrar, abençoar, atender confissões. São funções práticas minhas. Eu sei fazê-las. E faço com muito amor e muito carinho. E depois, como terapeuta, ontem mesmo eu falei com uma terapeuta, né? Eu falei, olha, nas minhas constelações eu não misturo o religioso, a não ser que a pessoa traga um conteúdo religioso. Aí eu posso utilizar e aproveitar o conteúdo que ela traz da fé dela até para entendê-la, sem problema algum. Hum, Mas eu não incito nos participantes a religiosidade, a espiritualidade, não. Eu apenas coloco uma música de relaxamento e para acalmar os ânimos, que eles chegam agitados, no grupo, por exemplo, dou uma palestra explicativa e às vezes eu chamo alguém para dar um relato de como foi a experiência da constelação anterior, para que a pessoa ouça o grupo mesmo falar. 30 minutos, acho que é o bastante, e deixo eles verem na prática o que vai acontecer. Porque você sabe, a constelação não é comandada pelo terapeuta, você não consegue saber o que vai acontecer. Às vezes você tem até uma intuição antes, pode ser que caiba, mas às vezes 80% das vezes a gente cai do cavalo. esse é um ponto crucial, porque se a gente se deixa levar pelos nossos raciocínios, pelos nossos comandos, nós tiramos a essência da constelação, que é observar a consciência se manifestando, né? E um ponto muito interessante que você traz é que as pessoas querem resultados muito rápidos hoje em dia. Então, quando alguém vem buscando a constelação como mágica, como forma de resolver tudo na sua vida, ela não vai encontrar isso. E ela vai se indignar, vai criar uma raiva com aquele movimento. Fala, não, isso não serve para nada. Mas a questão é que a constelação é uma ferramenta muito poderosa, porque ela te traz uma nova consciência, uma nova forma de enxergar a vida. E eu vejo isso na minha vida, padre.
Porque a partir do momento que eu comecei a estudar as constelações, aplicar e direcionar, eu fiz 3 constelações, eu não fiz muitas não. Porque a gente não pode se apegar à constelação também como uma muleta para ficar resolvendo os nossos problemas. A gente toma essa consciência, espera aquele movimento agir e se direciona naquele caminho de solução que foi visto. Então a gente tem que esperar, né? Se render ao que apareceu. E uma das coisas que eu mais gosto de observar nos atendimentos é como a pessoa pensa, como ela sente, como ela age. Porque muitas vezes as pessoas são fruto daquela hereditariedade, ancestralidade, e ela não sabe por que ela carrega aquilo. Isso para mim foi um grande choque. Porque quando eu percebi, caramba, então quer dizer que eu não vim para o mundo podendo ser quem eu sou. Então, a gente vê que essa questão até do livre-arbítrio, ele é um pouco limitado quando a gente começa a compreender sobre os sistemas, porque a gente carrega coisas da nossa ancestralidade. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que você compreende que isso é da sua ancestralidade, você percebe, agora eu sei o que é meu e o que não é meu, e posso levar a minha vida para um novo lugar. Eu acho que isso é o mais bonito da constelação, essa nossa capacidade de ter responsabilidade, de entender aquele movimento e levar a nossa vida para uma nova direção. Mas, claro, isso vai exigir uma nova postura de você. Então, você não pode entregar para a ssolução todas as respostas da sua vida. Você tem que perceber aquilo como um movimento de solução para uma nova caminhada. E é isso. E é muito bacana, porque a gente começa a ver que ela pode integrar em várias áreas. Você pode continuar sendo padre, eu continuo sendo advogado, a gente inclui essas visões nas nossas vidas e dá um novo sentido. E eu acho que esse é o grande poder da constelação. É muito bonito e tem uma pessoa falando assim, poderiam validar cientificamente a constelação. Eu não tenho essa pretensão, essa necessidade. Bert Helling também não tinha, até porque a constelação é muito mais uma ação filosófica, e aí precisa estudar filosofia. Eu estudei filosofia durante 3 anos e meio, faculdade, né, uma graduação em filosofia, e dentro da filosofia a gente estuda as várias escolas. E a constelação está aí, porque Bert Helling foi padre, ele também estudou filosofia, então muito do que Bert Helling traz está na bagagem que ele recebeu da igreja, da formação religiosa também dele. Apesar que a filosofia ela é puramente acadêmica, nem é religiosa, mas ele foi formado dentro da igreja, isso não pode ser jogado fora, nós somos aquilo que nós herdamos das nossas experiências também. Então tem que levar em consideração isso. E dentro da filosofia, quem quiser pode ir no YouTube, no Google, só digitar lá fenomenologia. E aí vai estudar. Dentro da psicologia também, eu fiz 2 anos de psicologia. Eu tive 4 semestres de psicologia geral. E dentro da psicologia, tem também a psicologia fenomenológica existencial. Então, eu não vou dar aula aqui, mas tem que olhar o que é isso. Quando você olhar o que é isso, você vai compreender, né? Então, quando você fala de validação científica, você não vai conseguir comprovar matematicamente essa situação, até porque nós estamos lidando com o inconsciente. É muito complexo isso tudo, né? Mas já existem vários materiais escritos por doutores, pós-doutores, tem muito material já de pessoas especialistas nessa área. Então tem muita coisa já escrita, principalmente na Europa. No Brasil talvez nem tanto, mas na Europa tem muita coisa. Tem um professor que tem vídeos dele na internet, quem quiser buscar também, eu vou pegar o nome dele até o final dessa live, e ele é um acadêmico, doutor e constelador. E ele fala de forma muito legal, ele deveria ter sido convidado para essas discussões aí. E ele é alguém que consegue falar dessas estruturas filosóficas que sustentam a constelação familiar, né? Não é uma linguagem, estamos validando cientificamente, não é isso, né? Mas há estruturas, bases seguras, tanto no campo da psicologia, da filosofia e da psicanálise,
que você consegue transitar para compreender a constelação familiar. E os resultados são inúmeros, né? O bem que esta abordagem traz são muito maiores do que os males que muitos dizem não entender. Ah, mas eu não entendi, porque isso, né? Então, tudo na vida tem o seu lado bom ou não tão bom, como eu falei. Se eu tivesse tirado a conclusão da constelação por um atendimento que eu passei em constelação que eu não compreendi, eu teria perdido muita coisa boa que a constelação me ensinou, né? Então, é o tempo, né, que vai dizendo dos profissionais que são capacitados, dos profissionais que às vezes, sei lá, não estão tão... Ontem mesmo eu escutei uma psicóloga falando que recebe muitos clientes que vêm de outros psicólogos e que esses psicólogos estão falhando porque é, estão fazendo os atendimentos e estão deixando marcas, traumas nas pessoas, e eles estão chegando piores. Uma psicóloga me falou, da área dela, eu não sou Aí psicólogo. eu já vi Não sou casos que psicólogo. de psicólogo tentar mudar a opção sexual da pessoa, porque para ela É, é o certo. entendeu? Então, assim, em todas as áreas tem profissionais X, Y e Z. E eu não estou aqui para colocar o que é bom, o que não é bom. Tem abordagens dentro da psicologia que eu não me identifico também, não gosto, né? Não vou citá-las, mas não gosto, não me identifico. Eu gosto da psicanálise, do campo fenomenológico. Isso vai de encontro com as minhas buscas. Até falei para você numa mensagem de áudio outro dia, lembra? Que eu falei assim, olha, eu gosto da psicanálise, eu gosto da filosofia, eu gosto das constelações, porque já me trazem saberes que eu consiga ajudar as pessoas. Muito bacana. E então, a menina está falando aí sobre a ciência. Tem que ver que ciência que está falando isso, né? Quem é a pessoa, em nome da ciência, que pode falar sobre isso? Isso é muito perigoso, uma pessoa falar em nome da ciência. A ciência ela é muito ampla. A filosofia, ela é também tida como uma ciência, a ciência filosófica, que está presente em todas as outras ciências. Para se fazer direito precisa de filosofia, para se fazer medicina precisa de filosofia, para se fazer psicanálise precisa de filosofia. Então, assim, é um campo filosófico. E filosofia é isso. É debate, filosofia é crítica, filosofia é argumentação. Então, eu estudei, eu posso falar. Filosofia é isto. Com respeito. Você pode debater, você pode criticar. Dúvida faz parte da grade da filosofia. Então, é bem legal. Isso daí é um mundo infinito. E as dinâmicas de grupo, que não se resumem só nas constelações familiares, porque Bert Helling participou de vários, né? Dinâmicas de grupo, que também era, porque a constelação não foi criada por Bert Helling, ela foi organizada com as 3 leis sistêmicas dele e aí atribui-se a ele. Mas ele participava também de grupos de constelações familiares de outros médicos, psiquiatras, psicanalistas. E ele foi fazendo as experiências dele e colocando nessa modalidade. Agora, eu sou assim, o Vitor. Se eu não gosto de tal abordagem, eu me afasto. Porque tem tanta coisa na vida, tem milhares e infinitas possibilidades. Eu não vou perder tempo com uma situação que eu não me identifico, como eu falei. Tem escolas da filosofia que eu não gosto, tem escolas da psicologia que eu também não me identifico. E nem por isso eu vou ficar remando ou confrontando essa situação se não há identificação. Agora, quando eu confronto também, tem que perceber. Se eu estou confrontando uma história, talvez eu estou me identificando com ela. Por que, que isso me incomoda tanto? Por que, que eu quero tanto? Né? Então, vale a pena se aproximar das constelações, procurando terapeutas que tenham formação, que tenham experiência, que tenham resultados. E é um campo infinito, que não é para todo mundo, né? A gente tem liberdade. Na Europa isso é muito comum, né? Os cursos livres, né? No Brasil isso é mais novo, mas a Constituição já prevê também essa modalidade, né? Então não há nada contra a lei.
Pelo contrário, o Brasil teve um projeto de lei em 2018 que insere as constelações no SUS e no judiciário. Pode não haver no futuro? Pode não haver, mas por enquanto há. E eu fico com aquilo que há, né? Porque senão você fica com hipóteses, e essas hipóteses elas são muito perigosas também, Sim. né? Eu sou assim, eu preciso fazer a experiência, eu preciso estar ali. E a fenomenologia, ela parte da observação, né? Da observação. Então, e o observador que dá sentido também, porque se eu tenho aqui, por exemplo, essa carta, comoção. Você está olhando aí, tá ao contrário, óbvio. Mas se eu te falar o que está escrito, é comoção. Mas para mim não é. Para mim eu estava lendo isso daqui, você está entendendo? Então, para cada observador, existe uma verdade. Isso se torna subjetivo. Então, não tem como enquadrar em laudas a constelação familiar, tanto quanto se pede a algumas pessoas. É difícil isso, né? Porque é um campo filosófico. Tem como ampliar, Com tem certeza. como trazer mais conhecimento, porque a constelação ela abarca muita coisa. Ela é uma ferramenta de auxílio, como você falou. Eu posso trabalhar com as empresas, eu posso trabalhar com religioso, eu posso trabalhar com uma dor, eu posso trabalhar. E tudo isso é muito subjetivo. E eu posso somente estudar também, se eu quiser entender a filosofia que Bert Hellinger nos trouxe, eu posso somente estudar. Isso que a gente tem que parar. Padre, eu acho uma coisa um pouco delicada a gente querer ter que engessar tudo, trazer para o conceitual. Isso é muito do nosso racional. Quando a gente parte do princípio que a gente consegue observar as coisas, que elas não precisam ser sempre iguais, a gente abre a mente, a gente expande. Atualmente, eu tenho colocado os meus estudos para compreender o poder da gratidão. O que é a constelação? A constelação, ela não tem nada com religiosidade, mas ela tem uma profunda conexão com a nossa ancestralidade. Então, a partir disso, quando você entende que você veio de duas pessoas diferentes, que têm gerações, que vêm de gerações diferentes, e aí você é composto por essas duas pessoas, você não precisa concordar com tudo que aconteceu, com tudo que você recebeu, mas quando você aceita, você deixa de opor resistência ao que é. Esse ponto que eu acho que quando a gente começa a observar dessa forma, que nós viemos desses dois seres, um pai e uma mãe, e quando a gente é grato pela vida que chegou até nós, essa gratidão, ela muda todo o nosso campo. Porque a gente deixa de levar a nossa atenção a algo que é bíblico, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, quando você deixa de colocar a sua atenção naquilo que é negativo, você direciona para novos projetos. Você traz os seus sonhos à vida. E é por isso que o seu campo muda, é por isso que as mudanças acontecem, é porque você mudou o seu próprio campo magnético. Né? E você falou algo muito bom, você não precisa ser religioso e ter fé para. Se você colocar uma pessoa que é ateu num campo de constelação, ela vai sentir nas representações a mesma coisa que alguém que tem fé e que tem crenças está participando ali. Então, qualquer pessoa que você colocar dentro de um grupo de constelação, ele vai trazer as informações necessárias para aquilo. Então, aqueles que ainda têm dúvida, vá participar, vá conhecer, faça uma constelação, para você passar pela experiência, né? Então, eu tenho a minha religiosidade, eu tenho a minha fé, estou padre na Igreja Católica, exerço as minhas funções, mas eu consigo exercer o papel de terapeuta de uma maneira muito tranquila, não vejo problema nisso, né? Então, qualquer pessoa pode se aproximar, né? Tendo Mas, conhecimento ou não. me diz uma Os coisa, grupos. não me disse se foi uma consequência. Essa sua conexão com a ancestralidade, reconhecendo quem você é no momento presente, você não percebe que isso te leva para um lugar onde você também reconhece a sua espiritualidade como pessoa? Eu não estou falando que a constelação, isso é uma consequência. Porque você percebe que você veio de um lugar muito maior. A vida veio de um lugar muito maior. É porque eu vejo isso, assim, vou falar a partir de mim, quando você tem contato com uma ferramenta que te possibilita olhar a sua história, isso se chama de autoconhecimento. E quando você se conhece, você se torna uma pessoa melhor. Você tem mais ferramentas na mão para não cair nas mesmas armadilhas da sua mente, que é
esse grande vilão que às vezes é o inconsciente, porque os conteúdos estão ali. E aí vale a pena olhar um pouco as páginas da psicanálise. O que que é o inconsciente? O que que é o subconsciente? Onde está essa memória? Essas vivências, os afetos, as emoções, tudo isso é no campo da psicanálise. Você vai poder olhar um pouco e aprender, né? As transferências, as contra-transferências. Então, quanto mais estudo você tiver nesse sentido, melhor você vai entender que processo é aquele que está acontecendo com aquela pessoa. Outro dia eu atendi uma cliente e dentro da cena da constelação com os bonecos apareceu o complexo de Édipo, que é um tema de psicanalítico, que eu não vou falar o que é aqui agora, deixar o povo tudo curioso. E esse complexo de Édipo, como que eu falaria para a mulher que ela estava vivendo isso, ela precisaria de análise para entender. Não bastava fazer uma constelação, porque se repetia. Havia uma paixão cega por um membro da família, só que isso é inconsciente. E aí não adianta você falar consciente, que a pessoa não clica, ela não tem conexão no que você fala. Não basta o terapeuta entender o que está acontecendo. O cliente ele não está naquela esfera. Então eu tenho muita preocupação nisso. 17 anos que eu conheço as constelações e eu querer obrigar um cliente a compreender o que está acontecendo naquele campo, é difícil, cara. É muito difícil. Então, assim, pessoal, tenham paciência. Olhem, estudem, escutem, participem, façam constelação, não entendeu? Busque ajuda para, né, entender o que está escrito. Tem que buscar, né? Isso é legal. Então, se você se... Eu, a partir do momento que eu participo das constelações, que eu conheci a psicanálise, que eu faço terapia, que eu me tornei uma pessoa melhor e consigo evitar dissabores na minha vida e na vida das pessoas, porque é isso. Você sabe quando você está incomodando alguém. Você sabe quando você está sendo pesado na vida de alguém. Você sabe quando você está sendo chato. Você sabe quando você está cobrando demais da vida, porque a vida... E aí você começa a ficar esperto. Poxa, vou me colocar no meu lugar. Isso é autoconhecimento. Aí a espiritualidade flui. Você vai na igreja, Outro dia atendi uma mulher, veio com um sintoma. No retorno, depois de 15 dias, ela olhou para mim e falou assim: padre, eu notei uma coisa. Eu fui na igreja e eu comecei a ter o meu contato com Deus de volta, que eu não estava tendo mais. Aí eu ri, aí eu falei assim, constelação não tem nada a ver com religioso, mas ajudou a sua espiritualidade. Então, aí eu falei com ela, vamos encerrar nosso papo aqui, que a sessão já valeu, já trouxe algo de bom. Ela veio olhar um sintoma, mas já viu que ajudou na relação com Deus. E a fé dela, a crença dela, relacionar-se com Deus, é tudo. Entendeu? Então, para ela, isso é importante. Que talvez não seja para um outro cliente que vai falar: não vou até o senhor porque o senhor é padre, eu não acredito em nada do que o senhor, né? Entendeu? Tem gente que tem preconceito. Só que a gente tenta olhar. Outro dia veio uma mulher que queria uma bênção para expulsar uma situação de conflito. Eu falei com ela: precisa de acompanhamento terapêutico. Eu vou te dar a bênção. Eu vou rezar por você. Mas seria bom que você voltasse aqui para a gente conversar. Porque tinha conflito com o pai, com o padrasto, com a mãe, com não sei o quê. Um monte. E quando ela começou a contar a história, era trabalho de análise. Nem constelação eu poderia aplicar nela, porque não daria certo. Exato. Entendeu? Padre, você entrou em um ponto muito interessante. Nem todos os casos podem ser constelados. Porque nem toda pessoa tem energia suficiente para olhar para aquela questão. Quando a gente compreende a constelação como uma tomada de consciência, você precisa de força, você precisa de coragem para ir para aquele desconhecido, para aquele lugar diferente. Então, nem toda vez você vai ser capaz de fazer uma constelação. E nem quando você está em excesso de energia. Alguém aqui falou que você curou ele, ó. O Vitor me curou, padre. Mas é porque eu me curei, sabe, padre? Eu já contei um pouco da minha história, falei que eu tive o câncer, já estava em metástase, a minha mãe teve um negócio dela que fechou. Então, hoje, eu não trago mais a carga emocional para essas situações. Isso se tornou sabedoria. E o grande ponto é que as pessoas trazem a carga emocional para o momento presente. Então, aquele conflito com o pai, ele permanece presente. E foi algo que aconteceu aos 5 anos de idade.
Foi algo que você nasceu ali, bateu, não sei o quê, mas se manteve presente. Uma dor que você carrega e você traz para o generoso momento presente. E só aqui que você pode mudar a sua realidade. Então, quando você toma essa consciência, você é capaz de mudar a sua realidade, mas você precisa também ter essa compreensão de que você é a única pessoa que pode mudar algo na sua vida. Não é o Padre Miguel, não sou eu, não é o meu colega ali que foi curado, mas somos nós mesmos, é a nossa vontade, a nossa determinação de querer algo na nossa vida. Por isso que eu volto, quando a gente compreende que a gente veio de um lugar, mas que o nosso grande presente é a vida, a gente assume a nossa autorresponsabilidade. E aí, o nosso grande poder é direcionar a nossa energia para algum lugar. Né? Aquilo que nos move, aquele prazer que nós temos, o propósito. Eu falo muito também do equilíbrio entre as duas energias da polaridade masculina e feminina. Então, quando você se retrai, é justamente nesse sentido de trazer esse conhecimento para si próprio, se conhecer, olhar para suas sombras, para suas dores, entrar em contato com o seu subconsciente, porque é ali que você vai alterando esses padrões. Né? Eu acho muito interessante esse poder do subconsciente, porque eu já tive algumas experiências e com as simples frases de solução que a gente traz das constelações, a gente poder mudar algo na nossa vida. Porque quando é dito com o coração, isso não fica no racional, isso vem para o coração. Então a gente precisa sair um pouco dessa visão do racional, da ciência, entender que aqui existe um coração que tem uma puta ferramenta poderosa. E a gente sabe, Padre, que a gente é capaz sim de trazer a cura quando a gente entra num estado de doença, mas a gente não acredita. E só aquele que acredita é que pode mudar algo na sua vida. E é legal que, por exemplo, o religioso, eu sendo padre, a minha linguagem religiosa, ela só alcança um grupo, uma camada. Desculpa pelo palavrão. Quando muito amor envolvido. Quando você trabalha com a terapia, com a psicanálise, com as constelações, é uma linguagem comum a todas as pessoas, porque todos têm histórias familiares, todos têm emoções, todos sabem o que é amor, o que é raiva, o que é medo, entendeu? Quando eu passo para esse campo, isso se amplia. Eu vou atingir não só aquele que é católico, aquela pessoa que é da fé que eu pratico, mas eu vou trazer um conhecimento que é universal. Né? As leis, por exemplo, as 3 leis sistêmicas aí que regem essa questão dos relacionamentos, da hierarquia, do equilíbrio entre o dar e o receber, de que todos têm que pertencer e têm direitos iguais nesse sistema de família, ou os outros sistemas também que a gente pertence, é comum a todos, né? Então fica fácil das pessoas me entenderem. E eu vou falar de Jesus agora, porque Jesus era esse. Ele não vem com uma linguagem religiosa, né? Ele vem com uma linguagem de amor, que crava o coração de qualquer um que passa pela frente. E aí ele vem com o não julgamento, ele acolhendo a mulher que adultera, ele falando com a mulher ali na beira do poço, né? Então, assim, acolhendo o cara que roubava. Zaqueu, desce daí dessa árvore que eu quero estar na sua casa. E depois fala para ele restituir aos pobres tudo aquilo que ele havia roubado. Então é uma questão de justiça, isso não é teu, devolva. Ah, vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei. Então tem coisas práticas para a vida, é a compensação, está pesado para mim. É tão pesado eu ficar com aquilo que não é meu, que eu preciso devolver 4 vezes mais, né? Então, essas verdades, vamos dizer assim, são verdades universais. Porque todo mundo sabe o que é justo. Todo mundo sabe. Você não pode entrar na minha casa e pegar essa caneta e levar para sua... Eu gosto de caneta Bic. E você não leva para sua casa. Sabe o que é isso aqui? É repetição de padrão de pai. Meu pai só usa caneta Bic. Tem 88 anos até hoje. Ele foi um executivo, diretor de empresas, e sempre usou caneta Bic. Tendo as melhores canetas, gostava desta. Peguei a mania dele, é um padrão de repetição. Gosto de caneta Bic, né? Então, para mim, elas são melhores. Então, assim, são verdades que não tem como ser negadas. A gente vê, isso daqui que é constelação. Agora vem alguém falar, ai, padre, para saber que seu pai usava essa caneta Bic, eu quero
um TCC, um trabalho de conclusão de curso, eu quero um doutorado para comprovar que você está repetindo o padrão do seu pai. Não precisa, é óbvio. Você bota o dedo na tomada e dá choque, eu não preciso entender de elétrica. Eu não fiz curso de eletricista, eu sei que eu boto o dedo lá, vai me dar choque. Se a água no fogo, isso é fenomenologia. Fenômeno é isso, é botar água no fogo e constatar que ela está fervendo. Ah, nós temos que chamar um cientista para comprovar que essa água chegou a tantos graus e por isso ela está fervendo. É universal. Ela ferve no meu fogão, ela ferve no seu, ela ferve no outro, ela ferve lá do outro lado do mundo. É a mesma coisa. É isso. E para a gente alcançar este conhecimento, né, amplo, a gente precisa quebrar um pouco essas verdades que a gente se arroga a ter. Né? Eu tenho um diploma na mão, né? Eu tenho um diploma na mão, eu me formei em Direito e agora eu sou advogado. Mas isso não valida só. Né? Eu conheço um monte de gente de diploma na mão e que não faz nada com isso. Conheço gente que tem 3, 4 faculdades, cara, e que não coloca, não consegue. E conheço pessoas que se tornaram multimilionários, bilionários, têm empresas, dirigem hoje pessoas no mundo inteiro e que têm uma graduação, às vezes. A experiência, a vida, o olhar. É fenômeno isso. É fenômeno. Acho que Né? é. Então, não pode se jogar fora tudo porque não tem uma placa pendurada dizendo que... Claro, eu vou buscar um profissional. Quanto mais validações ele tiver de conhecimento, eu acho que é legal, é buscar isso daí. Quem é esse cara? Quem é essa menina? Quem é esse terapeuta que você foi? Ele estudou o quê? Que experiência de vida ele tem? Entendeu? É isso. Né? Miguel, Porque... o que eu acho mais poderoso disso tudo é quando faz sentido pra gente. Precisa fazer sentido. Não adianta você chegar até mim e falar, tem uma queixa, quero que você me ajude a resolver essa queixa. Tá, mas qual é a sua motivação? Você tem motivação para olhar para isso? Você tem energia? Então a gente sempre volta para essa questão. E quando você tem algo dentro que realmente te incomoda e você está aberto, é o que você está falando, quando você está aberto para mudar aquele seu estado, aquele seu eu sou essa pessoa aqui agora. E quando você direciona essa energia para um novo lugar, você está aberto a essa mudança, mas isso só pode acontecer nesse momento presente. Então, eu gosto muito das constelações porque elas trouxeram um grande sentido na minha vida. E eu não paro de estudar isso todo dia. Hoje eu busco entender alguns dos fenômenos que acontecem. E essa limpeza desse campo por meio da gratidão é uma prática que eu tenho exercido diariamente, que é não a da meditação tradicional, mas a meditação da coerência cardíaca. Já ouviu falar? Já Já? ouvi. Já? Já. É quando você consegue conectar cérebro e coração. É quando você leva para o coração, amplia essa frequência e ela vai para todo o seu corpo. E como que isso acontece? É quando você se sente grato pela vida, quando você se sente grato pelos seus sonhos, pelos seus projetos, e você coloca a sua energia não mais aqui nesse lugar. Você coloca a sua energia como se isso já tivesse acontecido. E aí a gente começa a estudar, começa a buscar um embasamento científico para nos auxiliar nesse caminho. Inclusive na Bíblia tem algo muito poderoso que diz que é quando 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, isso lhe será feito pelo meu Pai. Mas necessariamente precisa ser sobre 2 pessoas? Eu fiquei me questionando, sabe? E se isso não estiver dentro de mim? E se não for essa conexão entre coração e cérebro? E se não for essa gratidão que amplia o meu campo, a minha frequência, o meu campo eletromagnético, e realmente me coloca nesse lugar? Então a gente começa a associar todos esses conhecimentos e deixa de ser só aquela personalidade, eu sou advogado, sou mediador, e você para se paralisar, de paralisar, que isso é uma energia feminina, né? É a energia da segurança, você não se abre para o novo. Então, quando a gente se coloca nesse estado de que nós somos tal coisa, nós nos fechamos para muitas possibilidades. Eu acredito que quando nós conseguimos mudar isso dentro de nós, recebendo todo esse conhecimento que foi nos trazido há milênios atrás, e olhando não isso como uma forma fantasiosa, utópica de ser, mas como uma possibilidade dentro das nossas vidas de encontrar a nossa essência. E eu acho que é essa abertura que nos leva para uma nova direção na vida. Né? Quando a gente se afasta desses julgamentos, olha para tudo que é como consciência
e que as coisas só podem acontecer na sua vida quando você porque isso é uma consequência do seu ser, né? Isso é bem profundo que eu falei. O seu eu sou, ele é as coisas que acontecem no seu mundo são uma consequência do seu eu sou. Então, o que você determina para a sua vida, o que você acredita para si, eu sou próspero, eu sou saudável, isso é uma consequência, né? Você pode explicar isso melhor do que eu, né? Eu tô aqui olhando que você colocou um tema, o que não te contam da constelação, às vezes não contam que a constelação não é para resolver problema, né? A constelação, na verdade, é para ampliar a sua história, você se localizar onde eu estou, né? Eu te dou uma lupa, mostro o que está acontecendo, e a partir daquele movimento que eu posso oferecer também numa cena de constelação, porque seja no grupo, ou seja com os bonecos, você consegue talvez oferecer ao cliente algo novo para ele. E você vai fazendo testes para isso, né? Eu, por exemplo, tem horas que eu quero mostrar uma cena saudável para o cliente, mais saudável, que talvez funcionaria melhor, mas não consigo. Eu falo, eu poderia até colocar esse boneco aqui, ó, para ficar bonito, seria saudável, mas para você ainda não cola. Eu estou fazendo um teatro, isso não é constelação. Então eu vou deixar esse boneco aqui até você se resolver. Talvez na próxima vez você se localizaria melhor. Então, vir buscar as constelações para uma caminhada, para um processo, né? Não é igual entrar no cabeleireiro, cortar o cabelo e sair diferente. Geralmente, talvez isso não vai acontecer. Mas você vai aprender. Você vai aprender com uma constelação, com outra constelação. É muito legal, né? Cada constelação é um aprendizado, né? A pessoa está perguntando aí qual é a diferença do grupo e dos bonecos. Toda a diferença, porque até por isso tem as duas modalidades, tem que ver o que a pessoa busca, né? No grupo você tem tempo de observar, no grupo você tem tempo de sentir melhor, talvez, entrando num papel. Com os bonecos é diferente, mas são duas coisas totalmente distintas. É como feijão e arroz para mim, mas que às vezes combinam, né? E tem gente que gosta, eu gosto do grupo, gosto muito, mas gosto também dos bonecos. Eu, se eu fosse, dependendo do tema que eu quero constelar, eu buscaria um grupo. E dependendo do tema que eu vou constelar, eu quero fazer com os bonecos, porque eu quero conversar com o terapeuta melhor, eu quero que ele me explique melhor. Às vezes no grupo não tem isso, o grupo é mais movimento, o grupo é mais intuitivo, o grupo é Eu mais gosto olhar. muito dos bonecos, porque eu posso trazer todas essas ferramentas, né? Eu geralmente eu começo conversando, faço a investigação ali do que está acontecendo. Aí eu trago essa meditação justamente para a pessoa se sentir segura naquele ambiente, naquele espaço. E depois a gente passa para o movimento da constelação. Mas aí que tá. A gente vai vendo uma sequência de fatos. Aí, padre, eu gosto muito de entender o que a pessoa pensa como saudável. Porque o posicionamento com bonecos, ele já traz uma visão do que aquela pessoa pensa. E aí, quando você vai trazendo as perguntas, aí você vai vendo que a pessoa criou um padrão que às vezes nem está conectado com a realidade. Aí, o que é a realidade para mim? O que é a realidade para você? A realidade é só uma, ela não muda. A realidade é a continuidade da vida. Ou você está direcionado para o passado, ou você está direcionado para a vida. Isso aconteceu com os nossos ancestrais, vai acontecer comigo, com você, com todos nós, porque essa é uma lei, a lei da vida. Então, quando você se prende a um conceito, você cria uma resistência e bloqueia todo o fluxo do saudável. Então, quando as pessoas perguntam, existe um saudável? Existe, é o olhar para a vida. Agora, para onde você está olhando? Você está mais conectado com o passado ou com o futuro? Onde estão os seus sonhos? Bert Hellinger fez muitos testes, né, nos grupos. Por isso que o legal em grupo, você pode fazer teste, fazer os posicionamentos e perguntar à pessoa. É mais Você está trabalhoso. sentindo bem aqui? Você está sentindo bem aqui? Como tá? Então, tem algumas coisas que ele ditou como saudável devido às observações dele, mas isso não é regra fechada, não. Isso, com Porque certeza. às vezes As o homem constelações funciona dele melhor do lado direito, às vezes as do lado constelações esquerdo. começaram fechadas, né, padre? Foram para as novas constelações, onde ele não fala nada. É, é assim mesmo. Assim, eu já vi, por exemplo, pessoas que às vezes ficam melhores perto do pai e da mãe, pessoas que ficam melhores, funcionam melhores mais distantes. Então, depende. Aí por isso você tem que fazer a constelação para saber como é. Não pode falar, não pode ser regra para todo mundo falar.
Ah, você tem que sair de casa. Ah, você tem que ficar em casa. Não, tem que olhar a história. O que que aquilo está significando ali? Aí você quer criar uma base científica sobre isso, sobre Não dá. cada, né? Sobre cada pessoa tem o seu próprio sistema. Como você É vai trazer uma análise. regra? Você quer trazer uma regra para o que é. Isso não é cabível, assim, não é palpitável. Acho que o que seria certo é a gente reunir tanto essa espiritualidade que a constelação nos traz, quanto essa racionalidade. Porque quando a gente conseguir trazer esse movimento de um só, ele vai tomar uma explosão muito grande. Porque a constelação não trabalha com religião, não trabalha com crenças de ninguém, ela trabalha com olhar para a vida. Isso que eu acho que tem que ficar claro, porque não é sobre o que eu penso, o que você pensa, o que Bert Hellinger pensa. É sobre algo Porque, muito maior, é algo que nos conduz inconsciente, conscientemente. Eu acho que é o mais prazeroso dessa vida. Saber que quando você vai dormir, seus órgãos continuam funcionando ali, né, padre? Você vai acordar, espero, você vai acordar e que você tem uma nova possibilidade de dar um sentido na sua vida, é trazer um sentido, um significado, algo que te move. Não é algo mágico, entende? Então não é a constelação que vai te salvar, é a sua postura frente à vida, é como você vai enxergar as coisas diante de tudo que já aconteceu com você. Qual lente você vai colocar? Como por você vai cuidar da exemplo, sua criança ferida, né? Essa criança agora pode ser feliz, ela pode confiar em você, ou ela precisa ainda dos pais? Por que você não pode assumir a postura de pai e mãe da sua criança e dar a ela o que ela precisa e parar de entregar essa criança para os outros? Então é uma consciência. É dolorido, né? É dolorido, mas leva para um lugar mais saudável. é isso aí. Tem gente que não quer sair, né, daquele lugar, né? Chora, reivindica o passado e sofre a pessoa e sofre quem está por perto, né? Fere todo mundo, né? Cria um caos. E às vezes você precisa interditar, você precisa do interdito, você precisa cortar aquilo para você poder viver mais saudável. É difícil. Outra coisa, eu sempre me preocupei com essas, você falou das verdades, né, muito fechada, realmente isso é muito perigoso, porque, por exemplo, um adicto usa drogas, cheira cocaína, usa maconha, aí alguns falam assim, a porcentagem diz que é por falta do pai, do masculino, só que eu já montei constelação que não tinha nada a ver com isso, entendeu? Então, por isso, preciso observar. Senão, não haveria necessidade das constelações, de montar a constelação. Eu tenho muito cuidado ao afirmar. Eu aprendi com a professora que eu estudei, ela sempre dizia, ela sempre respondia. Quando a pessoa falava, será que... Não sei. Ela falava assim, não sei. E eu falava, como ela não sabe? Ela estudou, ela é consteladora, ela é terapeuta, ela é psicanalista, ela não sabe? Não sabe mesmo. Por isso tem que montar uma constelação para ver o que é, para ver onde está. Senão, o cliente ele já vem com algo pronto. E quando ele não vê aquilo que a mente não conhece, né? Tá lá no âmbito do inconsciente, ele não vai reconhecer, não vai colar, ele vai embora insatisfeito. Então, precisa. Eu queria fazer grupos de constelações todos os dias, para poder ter uma continuidade. Eu faço uma vez por mês. Aí tem pessoas que vai em um, pula 3 meses e vai depois. Então, ela perde muito do que acontece no grupo, né? É legal fazer esse caminho, que é um caminho de conhecimento. Cada grupo é uma experiência nova. Não tem grupo igual ao mesmo, não existe. Né? Porque cada cliente traz sua história, cada história é uma. Se eu pegar 10 pessoas com depressão, é tudo diferente. As resoluções, os embates ali, o que está implicado, é tudo diferente. É muito legal isso. Então é infinito. É infinito. E essa postura de não saber exige muita maturidade para a gente tirar os nossos conceitos, deixar sempre no racional. Por exemplo, eu também não gosto de falar. Eu já vi muitas pessoas que colocam tudo que o Bert trouxe como verdade absoluta, e não pode ser assim. Porque senão você enraiza os conhecimentos dele em uma rocha e não se permite olhar para outro lugar. Né? E é isso que Eu ele até mesmo... acho que esse critério de controlar, tá com dor aqui, é isso, tá com dor ali.
isso é bem vendável. As pessoas gostam disso, quando você traz uma verdade para ela. Porque elas têm preguiça de vasculhar. Então, elas querem algo rápido. É mais cômodo, eu até entendo. Se eu quisesse fazer destes trabalhos que eu faço algo vendável, eu sei como fazer, porque eu sei o que que a mente gosta. Só que aí eu estaria junto com a maré, né? Eu tenho que remar contra essa maré. Porque é um trabalho significativo e novo, que vem provocar, que vem tirar a pessoa do seu eixo, para que ela olhe a vida, né? E é difícil, as pessoas não querem. É É mais difícil, fácil eu né? dar uma aula aqui e explicar, ó, você está com dor aqui, porque é isso? Você está com não sei o quê, que você tem que fazer isso com a sua mãe. Não sei o... E aí a pessoa ela vai com aquela verdade, ela vai tentar resolver na prática. Não sei se vai dar certo, E olha que você não né? faz nem dancinha, né, para exemplificar para as pessoas. Então, olha só, a gente tem esse recurso ainda de dificuldade, mas é porque é algo novo. E quando é algo novo, ainda tem uma grande barreira. Mas eu vou falar que eu já não acho tão novo, viu? Porque tem 2000 anos que estão tentando falar sobre isso, sobre esse olhar para o momento presente, se permitir mudar. A grande questão, no meu caso, foi essa mudança, foi essa necessidade de olhar para isso. Talvez eu nem estivesse falando sobre constelação se não tivesse acontecido essas coisas que eu falei comigo lá atrás. Mas Eu já, foi esse novo sentido, esse novo significado da vida. Porque, só para concluir para essa questão, porque isso foi tão impactante para mim que hoje o que eu falo aqui vem de algo do meu coração, sabe? Eu não consigo te explicar, porque a vida ela toma um novo sentido e você se apega à gratidão por estar aqui. Eu vou falar uma coisa que eu nunca tinha falado. As coisas caminhavam na minha vida de uma forma que eu falo, se continuar assim, eu preferi ir para a morte. 2 meses depois eu descobri um câncer. E aí? Que mensagem mais clara é essa que você recebe? Mas aí eu também consegui ver além daquela mensagem. Eu acho que isso foi o mais poderoso, o sentido que eu trouxe para isso. Porque se eu me apegasse àquela dor, provavelmente eu já estaria em depressão, estava caminhando por um outro lugar. Mas quando eu trouxe um significado de vida, de potência, de poder falar disso para as outras pessoas, eu não trago a imposição do meu conhecimento, eu inspiro. E é o que a gente consegue fazer, a gente só consegue levar as pessoas até onde a gente chegou. E eu acho que isso é o mais prazeroso. Eu vejo em você essa alegria. Você faz live quase todo dia, padre. Quer fazer grupo quase todo dia. A sua energia está à disposição desse movimento. Eu vejo essa vida em você. Então, quando a gente está aqui, acho que essa energia cresce, né? Quando dois concordam acerca de alguma coisa. Então, eu sou muito grato pela sua vida, pela sua presença aqui, por aceitar esse convite, por todo mundo que está numa sexta-feira aqui conosco, 80 pessoas. Então, gente, é isso. A constelação não tem segredos, mas também não é mágica. Ela pode mudar a sua vida desde que você acredite e dê esse novo sentido a ela. Não, complemento, pode falar, para que eu me empolguei aqui. não, eu ia falar, por exemplo, eu já vi resoluções na constelação. Minha irmã foi curada de um sintoma com a constelação familiar, literalmente um sintoma físico, no intestino. Eu já vi pessoas resolvendo a vida financeira a partir de uma constelação familiar, mudando, fazendo transição de carreira a partir de uma constelação familiar, curando depressão e ansiedade generalizada a partir de uma constelação familiar. Isso não quer dizer que quem está me escutando, que tenha depressão, que tenha ansiedade, que tenha problemas financeiros, se for fazer uma constelação, vai resolver, porque são histórias diferentes. Você está entendendo? Então, é a história daquela pessoa, né? Eu estava imaginando aqui, uma mulher que vai fazer uma plástica, né? Ela vai fazer toda uma plástica no corpo inteiro, ela fica bonita. Pá. A vizinha dela olha e fala, eu quero ficar igual a você, eu vou lá no médico. Não vai ficar igual, porque a vizinha tem outro biotipo. A vizinha é outra pessoa. Você está entendendo? Então, não é assim. O médico que faz as plásticas nas pessoas, que faz as cirurgias, cada um é de um jeito. Tem cirurgia que dá certo, tem cirurgia que não dá, tem cirurgia que tem que repetir, tem cirurgia que dá problema. Entendeu? Então, a constelação também tem que ser olhada assim. Não tem como eu controlar os resultados que vai dar para a pessoa. Ah, mas você tem certeza que se eu investir esse dinheiro vai resolver? A pessoa já me perguntou, eu falei, como que eu vou fazer, né? Então, não é igual comprar um biscoito na padaria. Então, o dinheiro me dá um biscoito, né? Não é assim.
essa É isso. consciência, né? Essa consciência. Quando essa consciência é tomada com o coração, quando você pega as frases de solução que a gente utiliza e traz um sentido para a sua vida, você muda todo o seu inconsciente. E é por isso que as coisas mudam. Alguém trouxe aqui, como que eu faço para atrair a pessoa perfeita? Primeiro, você tem que olhar para si própria, né? Quem é a pessoa perfeita? A pessoa perfeita tem que ser, nem perfeita você é, né? No sentido de sempre vai estar se modificando, sempre vai estar em processo de mudança. Isso é a grande questão. Agora, o outro ponto é o que você quer para a sua vida, quem você quer, que valores são importantes essa pessoa ter para que ela possa estar nessa caminhada com você. Porque Ela o momento vai escreveu aí acabar. atrair a pessoa certa. Eu ia responder assim: você está atraindo as pessoas certas. O problema é que você precisa observar melhor. Só Isso. isso. E a Não tá, partir... ninguém atrai ninguém errado. A Ah, gente atrai o certo. Agora, se está desconfortável a pessoa que está perto de você, você precisa rever. Aí você começa a decidir. Estou atraindo isso, não quero, quero aquilo. E para chegar naquilo, como eu farei? Né? Modificar. Porque senão você vai atrair diferentes e daqui a alguns anos você vai atrair a mesma forma exatamente. daquele que você achou que não era certo. Né? Então é assim, é busca constante e tentativas. Né? E é esse é o poder da constelação, trazer essa consciência. Né? Agora, você precisa estar preparado para o que está vendo ali, para que você dê um novo sentido. Eu acho que a gente trouxe claramente, né, padre, que a constelação é poderosa, sim, traz movimentos maravilhosos para a nossa vida, mas a gente também tem a nossa postura de responsabilidade frente a isso. É claro que nem em todos os momentos você vai estar preparado para fazer uma constelação, mas quando você tiver essa força suficiente de olhar para a vida, é um caminho, ó, vou falar para você, é bom demais, é mamão com açúcar, porque ela realmente amplia essa visão e é a partir dali que você começa a compreender para onde a sua vida tem que seguir. É Quer isso aí. falar alguma coisa para concluir? Quer falar sobre quando é o grupo, Eu, a constelação em grupo? Pode falar à vontade, padre, é seu. a minha próxima constelação é agora, depois dessa live, eu vou atender uma cliente, está me aguardando. Eu marquei para as 8h30, às 20h30. Minha próxima constelação. Amanhã também tenho. E no domingo eu tenho meu grupo, o povo que está aí por perto, quiser pegar um avião, venha me visitar um dia no meu grupo. Não quero, hein? Seria incrível É, essa experiência. eu E estou em você também, Sorocaba, pertinho. São Paulo, e reúno o grupo uma vez ao mês. Quem quiser vir participar, conhecer o grupo, fiquem à vontade. Miguel, gratidão pela sua Um presença. Foi um abraço. momento incrível, viu? Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua abertura. E sempre que eu falo com você, eu sou sempre eu, então eu sinto essa leveza em poder conversar com você. E gratidão. Eu também estou à disposição, sempre conte comigo, viu? Tá bom, vou te trazer para a live, é sua. Pode chamar. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado a todos vocês. Uma ótima sexta-feira aí. Até breve.